Então, muito bom dia. Vamos dar continuidade ao estudo da Bhagavad Gita. Então, lembrando que a gente entrou nesse segundo grande tópico do capítulo 2, que é o tópico do Karma Yoga. Então, Krishna, ele tem basicamente duas grandes instruções aqui, né? No capítulo 2. A primeira instrução é chamada de Sankhya, que é então a a lembrança, né, que Krishna traz para o Arjuna a respeito da natureza do eu espiritual e essa lembrança de que o grande objetivo da vida humana é a realização desse eu espiritual, é recobrar a visão desse eu espiritual. Então, Samkhya é um ensinamento mais, vamos dizer assim, teórico, né? Ele situa a pessoa a respeito do que tem ali para ser realizado. Em seguida entra o ensinamento de yoga. Yoga, ele já tem uma característica que é mais prática. Ele vai nos dar o caminho a ser percorrido para alcançar essa realização. E o primeiro yoga que é ensinado aqui na Bhagavad Gita é chamado de Karma Yoga, que é o yoga que começa naquele lugar que é mais comum, mais natural para todos nós, que são as ações cotidianas, ok? O yoga ele não precisa começar com uma proposta que seja muito diferente, muito contrária àquilo que já é a nossa vida cotidiana. O que Krishna está dizendo aqui é que o yoga ele não exige que a pessoa saia do seu contexto, que a pessoa se desconecte das suas atividades, dos seus papéis no mundo e vá praticar em algum lugar afastado, retirado. Tá? Krishna está dizendo aqui que o yoga ele começa pela própria transformação que a gente pode ter da maneira como a gente age no mundo. Por isso, o primeiro yoga que é ensinado é Karma Yoga. Vamos lembrar que a palavra karma significa ação, tá? Lembrem, karma não é aquela interpretação que às vezes a gente faz aqui no Ocidente, de que o karma é a coisa ruim que me acontece na vida, né? Então não é isso. Karma literalmente quer dizer ação. Nós somos seres ativos, né? É importante que a nossa vida ela tenha um viés de inserção no mundo, inserção na sociedade, que a gente possa cumprir bem os nossos papéis perante o mundo e as outras pessoas. Então, esses papéis eles são cumpridos através de ações. E essas ações, portanto, elas são em si mesmas um caminho espiritual. Krishna está, então, explicando para a gente como transformar as ações em um caminho para a realização espiritual. Isso é chamado de Karma Yoga, ok? Então vamos dar sequência aqui aos versos. Na aula passada, eu expliquei um pouco mais para vocês sobre os três gunas, tá? Vamos lembrar brevemente. Os três gunas são essas forças que regem a natureza material, o mundo físico. Lembrando que neste mundo físico, na visão védica, se inclui não só essa matéria densa, tá? Que constitui os nossos corpos e o corpo da natureza,
Mas também neste plano físico se inclui o aspecto sutil da matéria, tá? Que é o plano mental, o plano psíquico. Ele faz parte desse plano da matéria. Portanto, tanto esse reino psíquico quanto esse reino físico, que ambos, né, compõem essa natureza chamada Prakriti ou matéria, eles estão regidos por esses três gunas, essas três forças, chamadas de tamas, a inércia, a estagnação, rajas, o impulso, a excitação, e sattva, a harmonia, o equilíbrio. E, como vocês vão ver, todo o ensinamento prático do yoga, ele nos estimula a compreender o que é sattva e nos estimula a treinar, estarmos neste estado de sattva, ok? Embora tamas cumpra um papel natural e saudável na nossa vida, de nos induzir ao descanso, ao sono, né? Tamas cumpre esse papel de nos pôr para dormir, para que a gente tenha ali algumas horas saudáveis de descanso e recuperação. E embora também Rajas cumpra o seu papel saudável, né, de criar esse impulso, esse estímulo dentro de nós em direção às nossas realizações, às nossas conquistas na vida. Ainda assim, o yoga vai falar da importância da gente manter tamas e rajas numa medida justa, não deixar que isso se exceda, e cultivar sattva, porque sattva é o que vai nos dar a lucidez, a serenidade e principalmente essa ponderação nas ações. Tá? Uma pessoa sátvica, ela é uma pessoa que pode se manter ativa no mundo, porém ela não age por afobação, ela não age por impulsividade, ela não age por reatividade, ela age de forma lúcida. Tá? Essa lucidez vem de sattva. Por isso que Krishna, ele tinha dado, né, aqui no verso 45 essa instrução para o Arjuna, né? Ele vai dizer que o excesso de rádias ou tamas mantém a pessoa presa naquelas aspirações inferiores da vida, que é assim só a busca por prazer e conforto ou busca por poderes, né? Como prestígio, riqueza, fama, honra, tá? Quando uma pessoa ela é muito sedenta por essas coisas, isso é fruto de uma quantia de rádias e tamas que está ali dentro dela. Quando uma pessoa ela vai desenvolvendo sattva, né, ela aprende a permanecer em sattva, então naturalmente ela vai deixar de agir tanto, né, por essa busca de prazer, conforto ou poder, e ela vai ter essa serenidade, essa equanimidade nas suas ações. Por isso, Krishna estimula o Arjuna a cultivar sattva, ok? E aí, então, vamos dar sequência aqui, indo para o verso 47, né? Na aula passada a gente terminou no verso 46. Então vejam o que Krishna vai dizer aqui no verso 47. Ele segue explicando sobre a natureza das ações. Veja que o próprio verso, ele repete a palavra ação, karma, três vezes. Olha só. Aqui, ó, karmani. Aqui, ó, karma phala e akarmani, ok? Então, o que que Krishna está dizendo nessa passagem? Tá? Ele diz assim, ó, vamos ler a tradução. Arjuna,
Nesse ensinamento de Karma Yoga que eu estou te mostrando, você tem direito à execução do karma, à execução da ação. Porém, você não tem direito de reivindicar os frutos da sua ação para si mesmo. Tá? Esse é o grande ensinamento. A ação deve ser feita, porém a pessoa não deve exigir o fruto ou a recompensa da ação para si. Esse é o ensinamento de Karma Yoga. A boa ação deve ser feita e o fruto deve ser entregue, o fruto deve ser oferecido. Aí Krishna segue dizendo: não seja impulsionado pelos frutos da sua ação. Tá? Ele está dizendo assim, ó, que o que te motiva a agir não deve ser o fruto da ação. Veja que ele quebra, né, com a lógica natural, egóica das ações. Porque na nossa vida em geral, por que que a gente age? A gente age movido pela expectativa do fruto, né? A gente age pela recompensa que a gente vai receber, né? Tanto que as leis básicas da psicologia são essas leis, né? De, como a gente diz lá no comportamentalismo, né? No behaviorismo, estímulo e recompensa, né? Reforço é chamado muitas vezes isso, né? Então, por exemplo, para quem estuda psicologia, como eu estudei lá no final dos anos 90, era comum ainda, não existia tanto esse cuidado com a vida dos animais, né, e leis de proteção animal. Então, naquela ocasião ainda existia muitos experimentos laboratoriais com animais, no caso os ratos, né? E eu mesmo fiz esses experimentos muitas vezes no laboratório de psicologia comportamental. Que tipo de experimento acontecia ali, né? Você colocava um ratinho com fome dentro de uma gaiola, e nessa gaiola estava escondidinha assim uma barra, que se esse ratinho em algum momento empurrasse aquela barrinha, cairia uma gota de água ou uma comida para ele, né? E aí, o que que a gente percebia desse experimento? Que uma vez que o rato percebesse que ele, pressionando a barra, cai a água ou cai a comida para ele, ele então começa a repetir esse comportamento, né? Isso é a lei básica do estímulo e do reforço. Ele está com fome, ele está em busca de comida, de alimento, então ele vai pressionar a barra quantas vezes for necessário para poder receber o alimento. E aí esse experimento ele vai se complexificando. Por exemplo, depois de um tempo, ao invés dele pressionar uma vez a barra e receber o alimento, a gente programa para que ele só receba o alimento depois que ele pressiona duas vezes a barra. E aí ele precisa aprender que agora ele precisa apertar duas vezes para receber o alimento. E aí o experimento vai indo, vejam o sadismo disso, né? A maldade com o animal. Você chega a condicionar ele a contar, por exemplo, 10 vezes ele tem que pressionar a barra para ganhar uma gotinha de água, né? Ou uma quantiazinha de comida. Aí nem preciso, né, fazer mais conjecturas para mostrar o quanto isso é parecido com a nossa vida humana, né? A gente precisa trabalhar ali pelo menos 30 dias no mês para receber a nossa gotinha, né? Então, isso é o condicionamento do comportamento das ações, aquilo que vai nos trazer algum tipo de recompensa, algum resultado. Porém, Krishna ele está quebrando o material. Mas quando a gente pega a ação como uma
material Pessoal, a partir do qual a gente exercício Marcos, espiritual. Marcos, Oi, tá dando diga. umas falhas. Eu só queria saber se tá para todo mundo isso, só porque eu que tô gravando. Aqui Aconteceu, também né? Acho que teve uma instabilidade aqui da internet. tá falhando. Tá. Onde que falhou, gente? Em que momento? A gente não perdeu a informação, só deu umas trancadas esse último minuto. Ah, tá. É uma instabilidade na internet. Se atrapalhar, vocês me avisam de novo, tá? Aparentemente estabilizou? Ok. Então, Krishna está dizendo isso. Quando a gente pensa na ação enquanto um exercício espiritual, aí a gente quebra essa lógica de agir pela recompensa. A gente passa a agir como uma oferenda. E é isso que Krishna está dizendo aqui para o Arjuna, tá? Nesse exercício você tem direito à ação, mas não aos frutos da ação. E aí ele diz. E nesse exercício, tampouco se apegue à inação, porque a lógica básica é essa, né? Eu vou agir por recompensa. Agora, se alguém me diz, não, não tem recompensa, aí você diz, ah, então não vou fazer nada, então não vou agir, né? Então, Krishna está dizendo assim, não vai agir por recompensa, mas você também não vai ficar parado. Né? É agir entregando o fruto da ação, oferecendo o fruto da sua ação. Então a palavra akarma quer dizer isso, tá? É inação, não agir. E Krishna está dizendo ma te sango stua karmani. Esse ma aqui, ó, é uma negação. Ele está dizendo não sanga, não se apegue à inação, ao akarma. Aqui de novo, ma, aqui ó, é uma negação. Ele diz assim, ó, também não seja impulsionado pela expectativa do karma pala. O que que é pala? É o fruto. Tá? Karma pala é o fruto da sua ação. Não seja impulsionado pela recompensa. Ele diz assim, né? Karmani eva dhikaras te. Ele diz apenas execute a sua ação. E aí, então seguimos. Vejam só, gente, agora esse verso 48, ele também é um verso emblemático aqui na Bhagavad Gita, porque é o primeiro momento em que Krishna ele dá uma definição direta do que é yoga, né? Algo que muito nos interessa, né? Estamos todos aqui num caminho de yoga. Então vamos ver o que que é a primeira definição de yoga que Krishna nos dá. Ele diz assim, ó, abandonando o apego, tá? O apego aos frutos das ações. E estabelecido no yoga, veja o termo aqui, ó, yoga está. Esse está é a raiz verbal aqui do sânscrito, né? Que chega para nós no próprio verbo estar, né? Então, esse está é traduzido aqui como estabelecido. Então, estabelecido no yoga, ó Arjuna, execute as ações, considerando sucesso e fracasso com uma mente equânime, tá? Vejam aqui, ó, o termo é siddhi, é o sucesso. A siddhi é o fracasso. Sama, do inglês same, igual. Considere isso como igual, tá? Krishna está dizendo para Arjuna: não se preocupe em julgar o seu sucesso ou o seu fracasso.
Isso não lhe compete. Isso é muito comum na nossa vida, né? Quando a gente para ficar fazendo assim avaliações sobre a nossa vida, a gente cai forte nessa dualidade. Ou a gente vai para aquele orgulho, aquela arrogância de achar assim, nossa, como eu sou bom, olha tudo que eu fiz, né? Quão importante eu sou, quão bem-sucedido eu sou, né? Aí a gente cai nessa soberba. Ou a gente vai para aquela choramingação, né? Ah, eu só fiz cagada na vida, né? Minha vida é um fracasso. Olha só que desastre. E aí fica naquela lamentação, lamentação, lamentação. Tá? Essas duas coisas são armadilhas. Tudo isso é ego, né? O ego é que tem essa necessidade de fazer esse tipo de juízo, de eu sou um sucesso ou eu sou um fracasso. Krishna está aqui dizendo para a gente não cair nessa armadilha, a gente não cair nessa dualidade. Então, considere sucesso e fracasso com uma mente equânime, né? Inclusive entendendo que esse sucesso que a gente almeja, né, muitas vezes pode ser um grande veneno, porque nos coloca no orgulho, na arrogância. E esse fracasso que a gente tanto evita, né, que a gente tanto teme, ele muitas vezes pode ser um remédio, porque nos coloca na humildade, né? Então, Krishna diz: não se preocupe com isso, não fique perdendo tempo com esse tipo de julgamento. E aí, então, ele define yoga, tá? Essa é a frase aqui final do verso onde ele define yoga. Ele diz: Samatvam Yoga Uchyate. O que é Uchyate? Uchyate quer dizer assim: é dito que yoga é samatvam. Tá? Essa é a palavra em sânscrito para o conceito de equanimidade. Sama literalmente quer dizer igual, igualdade. Samatvam é a equanimidade. Então, essa é a primeira definição de yoga, tá? Gravem isso. Yoga é a equanimidade da mente. É essa mente que não está mais dominada pelos pares de opostos, prazer ou dor, conforto ou desconforto, sucesso, fracasso, vitória, derrota, tá? A mente que não está mais oscilando nisso, ela é uma mente equânime, ela olha para tudo isso com igualdade. E esse olhar com igualdade para a vida é yoga, ok? A gente estabilizou a internet ou ainda está dando falha? Tá normal? Ok. Então, Samatvam Yoga Uchate. Fiquem com isso. Agora a gente segue para o próximo verso. Esse verso é forte. Então, Krishna segue explicando que a ação realizada com apego aos frutos é inferior à ação que é realizada com essa equanimidade. Uma outra forma de dizer que a ação é realizada com equanimidade é o termo Buddhi Yoga. Lembrem que eu expliquei para vocês na aula retrasada o que que é o Buddhi? Lembra que a gente tem basicamente três instâncias na nossa mente. A instância inferior é chamada de manas. Essa é uma mente que está mais conectada ao corpo e aos sentidos. Ela tem uma grande expectativa pelo conforto e pelo prazer. A segunda instância da mente é chamada de ahankara, que a gente costuma traduzir como sendo o ego. E essa instância da mente,
ela tem uma grande expectativa por poder, prestígio, fama, reconhecimento. E a terceira instância, que é considerada a instância superior da mente, é chamada de Buddhi, e é apenas ela que nos permite manifestar virtudes, como essa primeira grande virtude aqui que ele está trazendo, que é a equanimidade. Portanto, quando a pessoa ela está operando a partir de Buddhi, isso também é chamado de Buddhi Yoga, ok? Então vejam aqui no verso em sânscrito, Buddhi Yoga. Então Krishna está dizendo que esse Buddhi Yoga, que é uma ação equânime, sem afobação, sem apego ao fruto, ela é superior àquela ação que é motivada pelos apegos ao fruto. Tá? A gente considera que uma pessoa que quando começa uma pandemia, ela sai correndo para ir para o supermercado comprar todos os papéis higiênicos que existem no mundo, né? Essa pessoa está agindo por um impulso que é inferior àquela pessoa que, quando começa uma pandemia, ela começa realmente a pensar em termos macro, né? Puxa, como vai ser para todos? Como a gente vai se organizar em função disso? Uhum. Então, Krishna segue dizendo aqui no verso, ó, portanto, busque refúgio no estado de equanimidade mental. A palavra é refúgio mesmo, tá? Sharanam, a palavra em sânscrito. Sharanam Budhau. Busque refúgio neste Buddhi, tá? Fica bem, essa frase fica até parecida com o budismo, né? Em geral, os budistas eles buscam refúgio no Buda. E aí vem a alfinetada aqui que Krishna nos dá. Olha só, ele diz assim, ó, Kripana Phala Hetavaha. Ele diz assim, ó, miseráveis são os que agem motivados pelos frutos das ações. Aqui é duro, né? Ele chama de Kripana, né? Kripana ficou traduzido aqui como infelizes, né? Kripana literalmente é assim, é uma pessoa digna de kripa, quer dizer, digna de pena. Então é digno de pena, é um miserável. E, gente, isso inclui todos nós, porque a gente age motivados pelas recompensas, né? Então Krishna está dando essa cutucada aqui, né? Miseráveis são os que agem motivados pelo fruto, né? Pela recompensa da sua ação. E aí, então, vamos só mais um verso. Olha só o que que ele conclui aqui, ó. Uma pessoa de mente equânime desfaz-se aqui e agora do resultado das boas e más ações. Tá? O que que ele está dizendo? Ao longo da nossa vida, a gente fatalmente vai deixando um rastro de boas e más ações. Tá? Ninguém é só bom o suficiente, provavelmente ninguém é só mal o suficiente. A gente vai deixando um rastro de boas e más ações. Esse rastro, que é chamado de karma pala, né, o fruto das ações, ele continua afetando a nossa vida, né? Tanto pelo nosso próprio estado de consciência, quanto pelo nosso próprio lugar que a gente ocupa no mundo, né? O lugar que a gente está ocupando agora é, em parte, fruto de todas essas boas e más ações prévias. Mas Krishna está dizendo que a equanimidade é aquilo que vai limpar, vai varrendo, né, esses frutos das boas e das más ações. Isso vai se descolando da pessoa
a partir do momento em que ela começa a fazer esse exercício de equanimidade. É uma fórmula mesmo que ele está dando para a pessoa se libertar dos frutos das boas e das más ações. E aí ele diz: Tasmad Yogaya Yujaswa. Esse yuj é um verbo que aparece lá no primeiro verso da Bhagavad Gita, né? Que quer dizer assim, engaje-se, né? Engaja-se no yoga. E aí ele diz, aqui uma segunda definição de yoga, tá? Vejam como o yoga aqui está relacionado com a ação. Ele diz yoga, karma salu, kaushalam. Yoga é a habilidade na ação. Essa palavra kaushalam, que aqui foi traduzido como habilidade, tá? Ela aponta para essa ideia de uma ação lúcida, uma ação com discriminação, uma ação com equanimidade. A pessoa que tem a habilidade de agir dessa forma, ela então está exercitando yoga. Tá? Portanto, Yoga Karma Kaushalam. Yoga é essa habilidade na ação. Vamos só até esse ponto hoje. O que vocês estão achando? Gente, isso, ótimo. Queria pedir justamente para quem não está acostumado a perguntar ou comentar, se pode, assim, participar um pouquinho, tá? Então, Fátima levantou a mão. Pode perguntar, Fátima. Ou comentar o que você gostaria de comentar. Professor, equanimidade é, dá para ler também como equilíbrio, Sim, porque os gunas estão sempre se movimentando, não? sim. Para mim ficou difícil compreender o que é esse estado de equilíbrio se os gunas estão sempre se movimentando. Ok. Uma boa pergunta. Pela ação da natureza, os gunas estão se movimentando. Visão védica é que essa própria manifestação cósmica, esse universo, né? Ele é um processo de um desequilíbrio que conquista um equilíbrio, que se desequilibra de novo, que se reequilibra. Essa é uma noção de equilíbrio dinâmico, tá? Não é um equilíbrio estático. Um Não é equilíbrio linear. estático é quando as coisas estão tão equilibradas que nada precisa se mexer mais. Está tudo perfeito do jeito que está. Esse universo ele não é assim. Ele é um equilíbrio dinâmico, ou seja, a coisa se desequilibra para se reequilibrar e aí se desequilibra para se reequilibrar. Essa é a ação dos gunas em sucessão, né? Então temos ali os três operando, rajas, tamas, e no meio disso um sattva, né? Um equilíbrio dinâmico. Krishna diz que todos nós estamos sob a influência desses três gunas. Se nós estivéssemos apenas sob a influência desses três gunas, passivamente, a visão védica seria uma visão determinista. Vocês sabem o que é uma visão determinista em filosofia, em ciência, né? É a ideia de que a natureza ela caminha por si mesma e a gente não tem poder nenhum sobre isso. Porém, a visão védica não é uma visão puramente determinista, ela concebe uma ideia de livre-arbítrio. Por que que existe o livre-arbítrio? Porque existe uma entidade espiritual que, na sua natureza intrínseca, ela é livre da influência desses três gunas. Uhum, Isso nos permite fazer escolhas. uhum, Isso nos permite também olhar que mesmo que exista uma força recaindo sobre nós podemos dar uma resposta criativa, autêntica,
né? Que não necessariamente é sendo arrastado por essa força que recai sobre nós. A gente pode fazer um exercício, né, de contraponto. Por isso que toda a prática do yoga, ela é uma prática da gente cultivando sattva. Uhum. A gente vai aprendendo a cultivar sattva na maneira como a gente se alimenta, nos cuidados que a gente vai tendo com o corpo e com a mente, na maneira como a gente se relaciona com as pessoas, né? Esse exercício de sattva é o que vai nos colocando realmente num exercício de autonomia, de liberdade, né? E aí Krishna vai dizer que quanto mais a pessoa está fortalecida em sattva, mais ela é capaz de exercitar essa equanimidade, essa ação movida por buddhi, que ele está dizendo aqui, tá? Ou seja, o arrancar o ego e manas, essa mente sensorial, elas vão ter menos poder ali na soma das forças que agem na nossa mente, tá? Uhum. Isso é um exercício para cada um de nós. Responde, ajuda. É como se Sátua fosse o fiel da balança. Sim, isso. Uhum. Tá? Legal. Sim. Diga, Bianca. Então, essa liberdade vai vir desse Atma que existe em nós. Essa liberdade Isso, de reagir. isso, Reagir em cima, né? É o reagir, né? isso. É, Se a gente fosse só uma máquina da natureza, né? Como, vamos dizer, numa visão materialista, a gente é um corpo, não tem ali o Atma, né? É tudo ali um produto da matéria. Nessa visão de mundo, cabe mais realmente um determinismo. Tudo acontece por leis pré-determinadas na matéria, né? Aquela visão mecanicista da realidade. uhum, Esse tipo de ponto de vista vai muito para esse lugar assim de que a pessoa ela responde passivamente às influências do meio, né? A pessoa é um mero produto das influências do meio, né? Dos condicionamentos que recaem sobre ela. uhum, Na visão do yoga, isso é parcialmente verdadeiro, tá? A nível de mente e corpo, a gente sofre mesmo essa influência muito forte. Mas porque existe essa outra entidade, que é o Atma, ela nos garante um exercício de liberdade e de livre-arbítrio, tá? Ela nos permite isso. Ela nos tira desse lugar mecanicista, né? Uma coisa assim definida, pré-determinada, e nos coloca realmente num lugar de agentes responsáveis, né? E de uma certa forma, assim, criadores da nossa própria, do nosso próprio destino. uhum. E esse Atma vai agir diretamente no Buddhi, então, para fazer esse processo de organização. Isso, o Buddhista, digamos assim, aquele que está mais lá pertinho do Atma, né? Obedecendo aos comandos do Atma. Uhum. E uma pergunta do Karma Yoga, né? Vamos pensar, por exemplo, na aula do Bhagavad Gita que você está dando, né? Então, vamos supor que você está ouvindo, Marcos? Sim, Ah, sim, tá, sim. achei que Eu tinha fico parado. parado aqui, mas eu Tá. vou ter eu tenho que me mexer um pouquinho para vocês não acharem que congelou. Vamos supor que você está fazendo esse trabalho de nos dar essa aula sem estar apegado aos frutos, né? Oferecendo isso para Hum, para Deus, por exemplo. Mas a gente vai lá e fala para você, nossa, Marcos, mas que aula maravilhosa, que sabedoria, que bom te ouvir, como você está ajudando a gente aqui na nossa vida, né, com essas aulas, né? uhum, Que é sim, normal quando a gente faz alguma coisa boa, a gente receber sim. elogios, né? E daí, vamos supor, venha para você um sentimento, ai, que bom, mas eu sei que eu estou fazendo isso para Deus. Então, por exemplo, como que esses sentimentos e essas sensações
vão fazer parte da gente por causa do nosso ego que vai dizer, nossa, que legal, mas a gente tem que saber que a ação tem o fim, que é uma oferenda. Uhum. A gente não vai deixar de sentir isso. É claro que eu fico feliz de ouvir que a aula é boa, ou que vocês gostam da aula. A questão é que eu Ó, não posso ficar refém disso, né? E eu uhum, nem posso ficar alimentando isso. A minha relação com vocês não é assim, eu não quero bajuladores. aham, Então, se uma pessoa cai nisso, né, aí ela perde o foco. hum, Né? uhum, Aí é o desafio. É, realmente, assim, eu tô aprendendo assim como vocês, né? Aí eu tô lendo o ensinamento de Krishna e tô lá, ok, vamos dar uma aula sem apego ao sucesso, ao fracasso, né? A ser reconhecido ou não reconhecido. É o meu exercício, né? uhum. Esse é o exercício, né? Esse é o exercício. A gente tem umas boas experiências aqui nos Cavati, né? Porque a gente mora nessa comunidade, assim, todo trabalho é voluntário, né? Assim, 90%. E aí, às vezes, a gente se esforça muito para fazer alguma coisa. Fica um ano tentando fazer um projeto, etc, né? E é muito interessante esse exercício que a Bianca fala, né? Porque às vezes a gente é criticado, a gente termina o trabalho e daí ainda assim é criticado, né? E aí você vê que você tinha pego os surtos, né? Então essa é a pegadinha. Daí você fica, mas eu tava desapegado ou não tava desapegado, né? Então dá essa rasteira assim na gente depois que faz o trabalho. Realmente, eu ainda tô apegado, tenho que continuar praticando e vamos em frente, né? Sim, é. É Que assim legal. mesmo. A questão é a gente estar atento para isso, né? A gente tem que fazer esse exercício de não ficar refém desses tipos de expectativas, né? Porque daí é fácil acontecer, por exemplo, o Egon ele tá falando lá da comunidade budista, né? Que ele mora e coopera lá, né? Com a comunidade. É muito comum acontecer assim, você trabalha lá por um ano, fazendo um trabalho voluntário em nome do projeto, para ajudar as pessoas. Aí, de repente, você começa a ser julgado, criticado. Aí, facilmente você cai no akarma, né? Que Krishna fala. Ah, então não vou fazer mais nada. Aí você larga, né? Você abandona aquilo, né? Inclusive já aconteceu várias vezes. Assim, é realmente onde a prática acontece, né? Sim, exatamente. Né? Daí a gente tem que lembrar por que que a gente está fazendo, né? Sim, exatamente. Uhum. Mais alguma coisa, gente? Alguma última questão? Alguém quer compartilhar, Patrícia? É só para compartilhar mesmo, assim. Ontem eu fui assistir no Netflix sobre a vida do Mujica, que foi presidente do Uruguai. E aí, numa passagem, ele comentando, é bem interessante, ele fala que ficou 10 a 13 anos, é que o colega dele ficou 13 anos preso, ele ficou 10, eu acho. E aí ele fala: se eu não tivesse ficado preso, eu não seria mais humilde, mais ter menos vaidade e uma série de outras virtudes que ele disse que na dificuldade ele aprendeu. Então aí ele coloca assim, pode ser duro e as pessoas não entenderem, mas às vezes o que é ruim, na verdade, é bom, e o que é bom pode ser ruim. Então a tua fala inicial era bem essa, eu lembrei perfeitamente. E é difícil porque, é como você estava falando ontem na aula, o, o Atman, né, o Purusha, é, como se fala, ele é constante, ele não tem início, não tem fim. Mas a nossa vida material, ela é impermanente e a gente é um pedaço só. E aí a gente, dentro desse pedaço, a gente faz as ações e a gente fica querendo o resultado do jeito que a gente planeja. Então, essa questão da equanimidade é também ter essa paz, né? Tá em Sattva, e, e realmente entender que às vezes não é como a gente planejou. Então, é ficar um pouco mais tranquilo como as coisas vão acontecer, né? A gente faz da melhor forma na escolha,
como você falou, tentando ser através de Budi, as escolhas, mas muitas vezes o resultado não vai, ele não é nosso, a gente não está no controle. Então, essas questões todas eu vi lá na palavra dele, muito difícil, imagina a pessoa ficar 10 anos presa, mas cresceu como um ser humano, né? É Sim. só uma, É, assim, fazendo é. correlação. Eu também venho acompanhando um pouco da história da vida dele depois desse falecimento, né? Ganhou destaque o tema, né? E eu sempre tive uma admiração pelo Mujica, independente de questões de ideologia política, né? Eu acho que ele era uma pessoa muito autêntica dentro do que ele se propunha, né? E ele, inclusive, ele é um exemplo de uma pessoa que se declarava ateu, né? É muito engraçado até porque ele diz que ele dizia assim, eu sou um ateu, mas espero estar enganado, ele dizia assim, humildemente, né? E ele era uma pessoa que, embora se declarasse ateu, ele teve comportamentos assim dignos de um santo, de uma certa forma, né? Em vários aspectos da vida dele. Quando que você espera que um presidente de um país vai continuar andando de Fusca, vai continuar morando na casinha simples do sítio, né? Ao invés de viver lá no palácio presidencial? E vai doar 70% do seu salário para instituições de caridade, né? Quando é que você espera isso de uma pessoa, né? Então, realmente, ele foi um grande exemplo, né? Nesse sentido, de uma pessoa autêntica que vivia realmente de acordo com o que ele defendia ou acreditava, né? Então, vale muito a pena realmente dar uma olhada para essa história de vida, né? E independente, como eu digo, tá, das visões de ideologia política, né? A gente está olhando para a história dessa pessoa em específico, né? Sim. Ok, gente, vamos concluir? Vamos. Então vamos lá. Uma boa semana para vocês e até a próxima. Muito Obrigado. obrigada, Boa Márcia. semana, tchau, Tchau. obrigada. Pessoal. Tchau, tchau, até a próxima.